Vamos continuar o nosso vídeo anterior. No vídeo anterior eu demonstrei para você que quando entendemos o propósito missiológico de Deus ao chamar Israel, chegamos à conclusão de que o argumento de que a lei foi dada só para Israel é um argumento absurdo e não merece crédito. Eu quero complementar o vídeo anterior mostrando para você algo de muito importante. De que a compreensão dispensacionalista sobre a lei é uma compreensão sectária. Não faz parte da compreensão reformada protestante, obviamente. Não faz parte da compreensão protestante reformada. Existem vários apologistas na internet que dizem que os adventistas do sétimo dia são heréticos porque pregam a eternidade da lei de Deus. Pois eu vou lhe demonstrar agora que qualquer apologista que fala isso, ele sim é um sectário. Você deveria questionar isso com ele, porque eu vou lhe demonstrar que as confissões de fé do protestantismo, mesmo não defendendo a guarda do sábado, elas sempre defenderam a eternidade da lei de Deus. Você vai perceber que o dispensacionalismo como sistema interpretativo é uma heresia. Eu não estou falando mal dos meus irmãos dispensacionalistas, que são pessoas muito sinceras, que amam a Jesus e que seguem a Jesus fielmente dentro daquilo que eles compreendem. Mas eu quero lhe mostrar que o dispensacionalismo em si, como recurso interpretativo, ele é uma furada. Ele só confunde, ele só atrapalha a compreensão da verdadeira graça de Deus. Se você perceber que as confissões de fé, os credos reformados ensinam sobre a lei, se você perceber que os credos são diferentes daquilo que os dispensacionalistas ensinam, não tem outra conclusão para chegarmos de que a abordagem dispensacionalista a respeito da lei é sectária e não é reformada. Você vai perceber que mesmo que a compreensão adventista do sétimo dia não seja igual à dos dispensacionalistas, ou melhor, não seja igual à dos reformados, você vai perceber que a compreensão adventista do sétimo dia a respeito da lei é a que mais se aproxima dos credos da Igreja Reformada, das confissões de fé. Tá ok? Então quero que você preste bastante atenção nesse vídeo e quero que você cobre isso do apologista no qual você confia. E você perceba o quanto ele vai, como diz lá no sul, tem indivíduos que são mais lisos que lambari de sanga, não é? Você vai perceber que ele vai tentar deslizar para um lado, para o outro, mas o fato é inegável. A compreensão que eles têm da lei como tendo sido abolida pela cruz de Cristo é uma compreensão sectária, porque não está em harmonia com as confissões, com os padrões doutrinários das igrejas reformadas. Tá ok? Então vamos lá. Eu tenho aqui algumas anotações importantes para compartilhar com você. Você vai ver também algumas coisas em alguns slides. E você vai ver aqui uma coisa interessante. Algumas das principais confissões de fé dos reformadores, elas sempre defenderam a eternidade da lei. Veja, nenhuma confissão dessas. Óbvio, algumas confissões você percebe que tem uma tendência um pouquinho mais legalista. Tá? Mas você percebe que tirando de alguma confissão ou outra o aspecto mais legalista, você vai ver que na essência as confissões de fé reformadas, elas têm uma opinião equilibradíssima a respeito da lei e graça. Elas são praticamente unânimes em dizer: nós não somos salvos pelas obras. Nada do que nós fazemos nos torna aceitáveis diante de Deus. Unicamente somos aceitos por meio da justiça de Cristo, a qual usufruímos pela fé, de acordo com Efésios 2, versos 8 e 9, e Romanos 5, verso 1, entre outros textos. Porém,
as confissões também são coerentes em dizer que mesmo sendo salvos unicamente pela fé em Cristo, Deus nos chama para uma vida de santificação. E nesta vida de santificação, precisamos desenvolver a obediência à lei de Deus. Então você vai ver que essas opiniões, esses credos protestantes, nada tem a ver com as opiniões de alguns apologistas totalmente desconhecedores daquilo que a Bíblia ensina sobre a lei e que acabam meio que deixando de lado aquilo que as confissões reformadas ensinam. Vamos lá. Primeiro, a Confissão Belga de 1561. Olha o que a Confissão Belga diz sobre a questão da santificação. Primeiramente, eu vou ler aqui para você o artigo 22, alguns trechos do artigo 22 da Confissão Belga de 1561. Primeiramente, diz assim, no primeiro parágrafo, não é? Falando sobre a justificação pela fé em Cristo, cremos que para obtermos o verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração a verdadeira fé. E aí, segundo outro parágrafo, diz assim, por isso dizemos com razão, junto com o apóstolo Paulo, que somos justificados somente pela fé ou pela fé sem as obras, Romanos 3, 28. Entretanto, não entendemos isso como se a própria fé nos justificasse. Ela é somente um instrumento com que abraçamos Cristo, nossa justiça. Mas Jesus Cristo, atribuindo-nos todos os seus méritos e tantas obras santas que fez por nós e em nosso lugar, é a nossa justiça. A fé é um instrumento que nos mantém com Ele na comunhão de todos os seus benefícios. Veja, ela defende claramente a confissão belga, a justificação unicamente pela fé em Cristo, independente das obras. Já no artigo 24, falando da santificação, veja o que ela diz. Cremos que a verdadeira fé, tendo sido acesa no homem, pelo ouvir da palavra de Deus e pela obra do Espírito Santo, regenera e o torna um novo homem. A verdadeira fé o faz levar uma vida nova e o liberta da escravidão do pecado. Viu? Não liberta da presença. Nós continuamos sendo pecadores, temos altos e baixos, mas nós não somos mais escravos do pecado. E continua a Confissão Belga, de 1561. Por isso é impossível que essa fé justificadora leve os homens a se descuidarem da vida piedosa e santa. Outro parágrafo. É impossível, portanto, que essa fé permaneça no homem sem frutos. Ela move o homem a exercitar-se nas obras que Deus mandou na sua palavra. E aí, seguem aqui outras considerações. Por exemplo, aqui no artigo 25, Cristo, o cumprimento da lei. O que a Confissão Belga diz? Cremos que as cerimônias e as figuras da lei terminaram com a vinda de Cristo e que assim todas as sombras chegam ao fim. Por isso os cristãos não devem mais usá-las. Contudo, para nós, sua verdade e substância permanecem em Jesus Cristo, em quem tem o seu cumprimento. Entretanto, ainda usamos os testemunhos da lei e dos profetas para nos confirmarmos no Evangelho e também para regularmos nossa vida em toda honestidade para a glória de Deus conforme sua vontade. Você vê, a confissão belga não contradiz a graça e as obras. Ela mostra que as obras não são o meio de sermos aceitos por Deus, mas mostra que é impossível que uma pessoa que recebeu a fé justificadora e a graça, é impossível que ela se descuide de uma vida piedosa e santa. É impossível esta pessoa não crer que devemos usar, o que eles dizem, os testemunhos da lei e dos profetas que nos confirmam no Evangelho e nos ajudam a regularmos nossa vida, né, em toda honestidade para a honra conforme sua vontade. Então veja, esta é a compreensão adventista do sétimo dia. Com exceção, obviamente, em relação ao sábado, que a confissão belga não defende, obviamente, a observância do sábado. Vejamos agora o Catecismo de Heidelberg, de 1563. Outra
confissão, outro resumo da fé protestante da época. Vamos ver aqui as perguntas e as respostas, as perguntas 3, 4, 5 e 93, tá bom? Pergunta 3. Como você conhece a miséria? Resposta. Como você conhece a sua miséria, né, como pecador? Resposta. Pela lei de Deus. E o texto que eles usam, Romanos 3,20, que fala que a lei serve como um espelho para mostrar, não é, a nossa condição pecaminosa. Pergunta 4. O que a lei de Deus exige de nós? Resposta. Eu vou aqui só pegar um dos trechos. Cristo nos ensina isso em um resumo, em Mateus 22, 37 e 40, que é amar a Deus e todas as coisas. Veja, a confissão, o catecismo de Heidelberg, mostra claramente que o resumo da lei em 2 grandes mandamentos não aboliu a lei. Pergunta 5, olha o equilíbrio. Você pode guardar essa lei perfeitamente? Não, não posso. Porque por natureza sou inclinado a odiar a Deus e o meu próximo. E aí eles explicam algo muito interessante na pergunta 7, que nós não podemos guardar essa lei perfeitamente porque a nossa natureza está, eles usam uma expressão assim, envenenada pelo pecado. Então Deus revela a nossa miséria no pecado pela lei dele, ela tem ainda uma função. Nós podemos guardá-la perfeitamente? Não. Sem erros, não. Mas ao mesmo tempo podemos nos tornarmos perfeitos em Cristo pela aceitação da justiça dele transferida a nós e porque ele vai aperfeiçoar a nossa obediência pelo poder do Espírito Santo. Né? Agora veja, por exemplo, aqui a pergunta de número 93 deste mesmo catecismo e veja a resposta. Para você perceber algo aqui muito interessante. Ó. Como se dividem os 10 mandamentos? Resposta, em 2 partes. A primeira nos ensina em 4 mandamentos como devemos viver diante de Deus. A segunda nos ensina em 6 mandamentos as nossas obrigações para com o nosso próximo. Quando você vê um apologista dizendo que foram os adventistas que inventaram que a lei moral é resumida em 2, você pode dizer, pode saber se apologista não sabe o que está dizendo. Nós aprendemos isso desta confissão de Heidelberg, de 1563, muito antes do surgimento do Adventista, que foi ali entre 1844 a 1840 até 1844, 47, seguiu adiante o desenvolvimento. Não é? Bom, vamos ver agora um terceiro credo protestante. A Confissão de Fé de Westminster, de 1647. Você está percebendo que quando falam que nós somos sectários, na verdade são eles os sectários? Porque eles não estão em harmonia com esta compreensão. Eles usam a teologia dispensacionalista, que coloca a lei para o período do Antigo Testamento e a graça para o período do Novo Testamento. Isso é falso. Porque a graça sempre esteve disponível em ambos os testamentos. E a lei sempre fez parte do estilo de vida do povo de Deus em ambos os testamentos. Então o dispensacionalismo como recurso interpretativo é totalmente incoerente, ilógico e totalmente antibíblico. Vamos para a confissão de fé de Westminster. Aqui eu queria ver para você no capítulo 13... Aqui, capítulo 13, que fala sobre a santificação, no parágrafo 2. Essa santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção. Daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Veja, isso é o que os adventistas sétimos dias creem. Né? Que nós precisamos passar pela santificação de todo o ser e que haverá uma luta constante entre a carne e o Espírito Santo. E devemos alimentar sempre a natureza espiritual e permitir que o Espírito Santo vença as nossas tendências pecaminosas. Então, isso aqui você acha que é herético? Não. Isso aqui faz parte da confissão de fé de Westminster. Não é?
Vamos agora aqui para o capítulo 16 dessa mesma confissão, no capítulo das boas obras. Eu vou ler para você aqui o parágrafo 2. O parágrafo 3 também é muito interessante, mas não vou lê-lo por causa do tempo. Estas boas obras feitas em obediência aos mandamentos de Deus são o fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Por elas, os crentes manifestam a sua gratidão, reforçam a sua confiança, edificam seus irmãos, adornam a profissão do evangelho, fecham a boca dos adversários e glorificam a Deus, de quem são feitura, criados em Cristo Jesus para isso mesmo, de acordo com Efésios 2:10, a fim de que, tendo o seu fruto em santidade, tenham, no final, a vida eterna. E aí continua, olha o equilíbrio, a capacidade, parágrafo 3, né? A capacidade de fazer boas obras de modo algum provém dos próprios fiéis, mas inteiramente do Espírito de Cristo. Você percebeu o equilíbrio? É nisso que nós adventistas acreditamos. Agora, quantos apologistas você vê de centros apologéticos, de ministérios apologéticos, falando totalmente o contrário do que estão aqui nos credos protestantes? Eles é quem fazem parte de seitas. Na verdade, não. As religiões deles não são seitas. Eles é quem são sectários e que têm uma interpretação sectária sobre a lei de Deus, né? Vamos aqui agora, para finalizar, para o breve catecismo de Westminster também, tá ok? Vamos aqui dar uma olhada nas seguintes perguntas. Nas perguntas 40 a 44. Aí eu quero que você, ao eu ler essas perguntas, você me diga. Eu queria que você comentasse aqui no vídeo. À luz dessas declarações protestantes reformadas, quem são hereges? Os adventistas ou aqueles que negam a validade da lei de Deus? Outra pergunta que eu queria uma resposta. Quem está mais de acordo com estas confissões aqui? Mesmo que, obviamente, nós não concordemos em tudo com elas, mas quem está mais de acordo com estas confissões em relação à lei? Os adventistas e presbiterianos e outros reformados que creem na validade da lei, ou os dispensacionalistas que dizem que a lei era só para o Antigo Testamento? Quem está em mais harmonia com os credos protestantes, com as confissões de fé reformadas? Eu quero que você responda isso com honestidade e com reflexão. Não simplesmente baseado no seu impulso. Ah, porque eu vou escrever. Não. Analise, reflita, raciocine. E Deus vai trazer muita luz para você. Inclusive para você partilhar conosco algum comentário bem significativo aqui. Vamos então para as perguntas 40 a 44. Depois eu vou para a pergunta também 59 e aí vamos finalizar. Este é o Catecismo Menor de Westminster, tá bom? Pergunta 40. O que Deus revelou primeiramente ao homem pela regra de sua obediência? A regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral. E aí, o texto que eles citam aqui é Deuteronômio 10, verso 4 e Mateus 19, 17 a 19, tá bom? Pergunta 41. Onde está a lei moral resumidamente compreendida? Olha essa confissão de fé aqui, ó, o Catecismo de Westminster. A lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Na verdade, aqui é que eles citam Deuteronômio 10, 4 e Mateus 19, 17 a 19. No outro texto eles citaram Romanos 2, 14 e 15. Então veja, eles ensinaram desde o século XVI, bem antes de existir a Igreja do 27º Dia, que a lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Então, o cara que fala que isso é invenção de adventista, ele não sabe o que está dizendo, né? Pergunta 42. Em que se resumem os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos se resumem em amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, e o nosso próximo como a nós mesmos. Isso aqui parece adventista escrevendo. 43. Qual é o prefácio dos 10 mandamentos? O prefácio dos 10 mandamentos é:
eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Por que é importante esse prefácio? Porque Deus mostra para o povo de Israel que mesmo Deus dando a eles os 10 mandamentos, eles não foram salvos pelos 10 mandamentos. Eles foram salvos por Deus. Antes de dar a lei, Deus falou, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. A graça sempre existiu, meu amigo. Como que você vai me dizer que no Antigo Testamento predominava a lei e que no Novo predomina a graça? Não existe isso. Isso é invenção humana, isso não é bíblico. E segue na pergunta 44 aqui, o que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? O prefácio dos 10 mandamentos ensina-nos que temos a obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ele ser o Senhor, nosso Deus e nosso Redentor. Meu amigo, essa é a teologia adventista do sétimo dia. A teologia adventista do sétimo dia é grandemente oriunda desses catecismos, dessas confissões reformadas. Então, como que algum apologista que seja honesto intelectualmente ou informado a respeito do assunto, ele vai dizer que a nossa compreensão da lei é sectária? Não tem como. Para finalizar, eu quero mostrar para você uma das partes do catecismo com a qual não concordamos. E eu tenho que ser honesto e coerente com você e mostrar aquilo que eu concordo e aquilo que eu não concordo. Não é? Agora, eu tenho base para demonstrar que mesmo não concordando com alguns detalhes dos credos, eu tenho base para crer no que eu creio. Agora, eu quero ver qual apologista tem base para dizer que a compreensão adventista da lei é sectária ao invés da compreensão dele, que é dispensacionalista. Isso eu gostaria de provas, e bem concretas, tá bom? Já na pergunta 59, o breve catecismo de Westminster diz, não é? Qual dos 7 dias Deus designou para esse descanso semanal? Aqui eu já vou discordar com eles, obviamente em parte, né? Mas assim, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, Deus designou o 7º dia da semana para o descanso semanal. Então aqui, alguma coerênciazinha, né? Mas não total. Por quê? Porque eles falam que o 7º dia foi designado até a ressurreição de Cristo. E aí eles continuam. Desde a ressurreição de Cristo até o dia de hoje, prevalece o primeiro dia da semana, que há de continuar assim até o fim do mundo, que é o sábado cristão ou o domingo, o dia do Senhor. Então aqui neste ponto eu discordo, você pode até ver aqui na descrição deste vídeo um link para um vídeo onde eu menciono, né, que este argumento de que devemos guardar o domingo porque Cristo ressuscitou no domingo, ou porque tem alguma relação com o Pentecostes, momento em que o Espírito Santo desce no primeiro dia, eu demonstro que isso não é bíblico, tá bom? Mas agora, fechando o argumento, mesmo que nós não concordemos em todos os aspectos, né, com os credos reformados, eu quero me deter na pergunta. Com base nesse estudo de hoje, nesse vídeo de hoje e no vídeo anterior, quem está mais em harmonia com as confissões reformadas? Quem está mais em harmonia com a teologia reformada? Os adventistas do sétimo dia, os presbiterianos e os batistas tradicionais, ou os que aderem ao dispensacionalismo? Eu só quero essa resposta. E se você for sincero intelectualmente e tiver um coração aberto ao Espírito Santo, a tua resposta não será outra. Quem mais está em harmonia com os credos, com os catecismos, com as confissões de fé reformadas, são os adventistas do sétimo dia, os batistas tradicionais e os presbiterianos, entre outros. Tem também, podemos dizer que alguns metodistas, igrejas wesleyanas, ok? Batistas do sétimo dia. Então isso deve levar você a refletir, meu amigo, no tipo de site que você está acessando. Talvez você esteja acessando muitos sites de apologistas que não são comprometidos de verdade com aquilo que a Bíblia ensina. Eu não estou dizendo que eles são pessoas más, mas podem ser pessoas tendenciosas ou pessoas que estão sinceramente enganadas. Quem somos nós para julgar?
Mas o fato é, à luz desses dados, à luz dessas confissões de fé reformadas, não há dúvidas de que nós somos mais próximos à compreensão reformada acerca da lei do que aqueles que aderem ao dispensacionalismo. Avalie isso com muita sinceridade, com muita atenção. Não tente encontrar justificativas para a sua crença, mas confronte a sua crença com os textos bíblicos, com esses credos. Talvez você queira ter acesso a esses credos. Eu tenho acesso a eles. Você vai encontrar na internet, obviamente, mas eu tenho acesso a eles porque eu tenho uma Bíblia de estudo, chamada Bíblia de Estudo de Genebra. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, caso você queira adquirir esta Bíblia de Estudos, que eu recomendo, ela é muito boa. Você pode ter todos esses catecismos e outros para você ler, sublinhar e tirar as suas próprias conclusões. Tá ok? Não deixe de comentar. Para mim é muito importante ter o seu comentário, ter o seu retorno e entender um pouco mais o que está na sua mente, para que possamos aprendermos juntos. Tá bom? Fique na graça de Cristo e até uma próxima.